Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Pois todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Você pode brevemente orar comigo? Senhor, nós lemos a Tua palavra, e nós vamos meditar nela agora. Senhor, nos conduza por esse texto, e nos dá, Senhor, sabedoria, para que possamos transmitir, Senhor, com ousadia e clareza, aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja essa noite. Me coloca aos Teus pés, e quero, Senhor, ser um instrumento Seu esta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa semana eu fui cooperar numa igreja nossa aqui em Areópolis, e enquanto eu estava durante o dia na casa da minha sogra, fazendo algumas coisas por lá, conversando com meu cunhado, eu disse para ele, rapaz, você não quer ir comigo não? Vamos lá em Areópolis, vamos lá congregar. Ele falou, eu vou. Eu falei, então tá bom. Quando eu fui para minha casa, eu me lembrei, puxa, eu não falei para ele o horário, né? Cheguei e falei para ele, ó, o culto lá começa às 7h30. Quando for umas 7h10, mais ou menos, eu estou passando na sua casa, porque é perto, né? 15 minutinhos a gente está lá dentro. Bom, 6 horas da tarde, ele estava na minha, prontinho. E isso aí é um pouco de ansiedade, não é? E tem gente que é assim, tem gente que é ansioso, tem gente que é preocupado, tem gente que vive no depois, né? Tem gente que não consegue sossegar. Se ele tem um compromisso às 10, 7 horas da manhã ele está acordado. Não é? Se ele tem que chegar no banco, o banco abre às 10, ele consegue fazer fila. No banco que abre às 10, ele consegue estar antes das 10. Antes do guarda abrir a porta do banco, ele está lá. Para quê? Eu não sei. Me explica você. Não vai resolver nada, você está lá 10 para as 10, mas há pessoas que são assim. Irmãos, eu não quero aqui fazer uma crítica à pontualidade. Eu acho que pontualidade é perfeito, é o mundo ideal, né? E quem chega no horário já chega atrasado. É bom chegar um pouco antes. Agora eu estou dizendo daquela ansiedade desenfreada que às vezes a gente tem, né? A gente fala assim, rapaz, não aguento mais. Ainda bem que só falta 4 meses para minhas férias. Irmão, 4 meses pode acontecer tanta coisa, até a remarcação das suas férias pode acontecer. Fica tranquilo. E a gente às vezes é assim, irmãos. A gente é ansioso. E o texto que nós lemos, ele trata disso. Ele trata da ansiedade. A ansiedade é um mecanismo que nós temos. E
Foi Deus quem criou a ansiedade. Está pensando que ela vem do nada, que ela foi uma criação do mal? Não. A ansiedade ela tem um propósito, que é de nos fazer movimentar, não ficar letárgico esperando que as coisas aconteçam. O problema da ansiedade é quando ela está desregulada, é quando ela sai dos eixos, é quando ela toma conta, aí é um problema. Se nós olharmos no texto, a ansiedade no texto aqui, ela significa ser atraído para direções diferentes, o que significa que a ideia básica é que a mente, ela procura seguir várias direções ao mesmo tempo. Fato é que a ansiedade está presente na vida de todo ser humano, ela foi dada por Deus, como eu disse, como um mecanismo de proteção e de alerta, mas quando ela está em excesso, quando ela está desregulada, ela se torna um problema, irmãos. Eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de ver, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a última pesquisa nos deu que quase 20 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade, né? E eu não estou aqui fazendo apologia a que você não procure um tratamento médico. Procura, não tem problema. Toma seu remédio, não joga ele fora. Eu não vim aqui para pregar isso hoje. Para que fique bem claro, eu vou dar um exemplo simples, para que todo mundo consiga entender. Imagina que você tem um carro, ou quem tem carro, quase todas as famílias aqui hoje devem ter um carro em casa. E o carro ele tem um alarme. O alarme é importante. Por que é importante? Chega o ladrão, vai lá e mete a mão no teu carro, quebra o vidro. Qual que é a primeira coisa que acontece? Dispara o alarme, ele está lá para isso. Então, quando o alarme está bem regulado, é importante que ele exista. Agora, o problema do carro é quando o alarme está desregulado. Passa um passarinho voando na frente do carro, ele dispara. Alguém foi lá, seu carro está estacionado na rua, alguém foi lá, deu uma escoradinha nele ali para descansar, o alarme dispara. Isso não é bom. Você não quer um carro assim, porque o carro é para disparar o alarme na hora certa, não em qualquer momento. Da mesma forma somos nós, quando nós estamos com a ansiedade desajustada, nós ficamos alerta 24 horas por dia. O telefone toca, as pernas tremem. A campainha bate lá, ou alguém bate palma no portão, você já pensa, ai meu Deus, o que será que o fulano fez? Ansiedade. Ansiedade. Está o tempo todo em alerta, esperando pelo pior. E por conta da ansiedade, a pessoa vai, trabalha o dia inteiro, desculpa aqui a expressão, que nem um cavalo, se mata de trabalhar, dá o tudo dele. Ou ela, chega em casa, faz a janta, come, lava a louça, está exausto, tem que dormir. Deus programou a gente para o descanso. Aí o cidadão vai dormir, Oséias. Deita na cama. Os olhos fecham, o corpo deita, as luzes apagam, mas os pensamentos não param. Atormentam. O corpo está cansado, o corpo está exausto, o corpo está pedindo, me dá descanso, mas a mente não para. A mente voa, pensando em várias coisas, pensando em várias direções. E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, essa ansiedade que você sente, esse excesso de futuro que você sente, pode roubar muitas coisas de você. Pode roubar muitas coisas que você podia viver boas com Deus. Quem aqui vai discordar de mim que não tem uma coisa melhor que uma boa noite de sono? Não tem. Não tem. A gente envelhece bem quando a gente dorme bem, não é verdade? A gente envelhece bem quando a gente vive só o hoje, não vive o amanhã. Eu não estou dizendo, igreja, que em algum momento não nos sentiremos ansiosos, ou em algum momento vai acontecer uma coisa que vai te deixar ansioso. É normal, como eu disse, o problema é quando desregula. Imagina, você está na véspera
de fazer uma grande viagem com a sua família. Você vai ficar ansioso, é normal. É normal. Mas quando ela desregula e te acelera o pensamento, e você fica pensando e gastando energia de forma inútil, isso começa a roubar coisas importantes da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se nós olharmos o verso de número 25, nós vamos ver Jesus falando: não andeis cuidadosos, ou a palavra aqui é ansiosos. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Irmãos, não se enganem, a ansiedade, ela rouba do crente a prioridade da vida dele. Sabe por quê? Porque as preocupações que Jesus apresenta como ansiedades, elas são justas, não é? Você precisa comer amanhã? Precisa. Dá para sair na rua sem roupa, Oséias? Não dá. Um dia que está frio, se você não puder se abrigar, se agasalhar, você vai sobreviver? Você não vai. Só que tem uma coisa, por mais que isso seja comum na nossa vida, o problema aqui não é em comer bem ou em se vestir bem, porque afinal de contas todo mundo gosta e necessita disso. O problema é a inversão de valor. O que eu estou querendo dizer aqui para você essa noite é que a gente pega a parte B do versículo e não considera ela, porque Jesus vem falando assim, ó: ei, por que estáis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber? Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? O que Jesus está querendo dizer é que nós não podemos reduzir a nossa vida ao nível de vivermos apenas do material e do passageiro. Nós precisamos começar a ocupar a nossa vida e dar prioridade. O que é prioridade? Prioridade é colocar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Meus queridos irmãos, a gente vive às vezes uma vida tão ocupada, tão sobrecarregada com o fazer, com o realizar, com o ajuntar tesouros na terra, que nós esquecemos o conselho de Deus. No verso 33, Jesus fala claramente: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a comida, e a bebida, e a vestimenta, e o filho na escola, e a faculdade, seja lá o que for, todas essas coisas vos serão acrescentadas, se buscarmos o reino de Deus. Jesus não está aconselhando aqui para você parar de estudar. Jesus não está fazendo apologia à preguiça, falando para de trabalhar. Não, Ele está falando assim, ó: quando você for trabalhar, o trabalho não é a sua prioridade, eu sou. Então me representa lá. Quando você for estudar, o estudo não é a sua prioridade, eu sou. Então me representa lá. Quando você pôr um prato de comida e pôr na mesa para comer, eu não sou, esse prato de comida não pode ser a sua prioridade. Ele é a sua prioridade. E você fique sabendo, quando Ele é a nossa prioridade, Ele cuida de nós. Irmãos, eu estou assim, observando o culto hoje, e Deus tem falado de provisão, de providência, de cuidado. E Deus, quando Ele começa a falar, Ele não fala em vão. A palavra de Deus não vem para voltar vazia. Antes ela faz o que lhe apraz. E a palavra de Deus para você nessa noite é: prioriza o reino, e todas as demais coisas, não importa quais são, lhe serão acrescentadas. Acrescentadas. Este é o conselho de Deus para a nossa vida. Outra coisa, irmãos, que a ansiedade
pode roubar do crente é a contemplação da criação de Deus. Perceba no verso de número 26, que ele diz assim, ó: olha para as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Meus queridos irmãos, Jesus apresenta aqui dois exemplos, porque ele continua dizendo no verso 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Meus queridos irmãos, quando Jesus fala dos pássaros, ele não está querendo dizer que o passarinho é preguiçoso, nada disso. O passarinho, quando é um filhote, ele fica no ninho, com a boca aberta, esperando a comida, mas quando ele cresce, se ele quiser comer, ele tem que ir atrás. Então você tem que ir atrás, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que buscar, mas acima de tudo, você tem que confiar na provisão diária de Deus, no que Ele pode fazer por você hoje. Ai, mas e o amanhã? Você não viveu o amanhã ainda, você ainda vai viver. Se Deus estiver com você no amanhã, fique tranquilo, Ele proverá o seu amanhã. Meus queridos irmãos, Deus supre as nossas necessidades diárias. Se naquele tempo, os discípulos que andavam nas regiões rurais, não gastavam tempo para contemplar a criação de Deus, e perceber que como Deus cuida de tudo, ajustadamente, quem dera nós agora no século 21, a gente não para observar nada, estamos na era da correria. Já percebeu que a maioria de nós está sempre correndo, mas nunca está atrasado? Não está atrasado para nada, mas está sempre correndo. Excesso de amanhã. Excesso de amanhã. Mas Jesus nos faz um convite. Contempla as obras da sua criação. Quão perfeitas elas são. Elas não trabalham para semear ou para colher, mas elas comem e vivem diariamente. Olha só o que Jesus fala: observe o lírio dos campos. Olha, eu acredito que quando Jesus fala isso, é porque naquela época eles estavam florescendo. Dizem que eram lírios de várias cores, que faziam uma paleta de cores lindas no campo. Então Jesus olha para esses lírios e fala: olha, observa o lírio dos campos. Sabe quanto tempo que vive um lírio do campo, irmão, naquela região? 2 dias. 2 dias. Ele floresce, fica lindo, 2 dias, murcha. Quando ele murcha, ele é colhido, não jogam ele fora de imediato. Por quê? Naquele lugar é muito frio. Então eles tinham fornos de barros para aquecer a casa. E quando eles precisavam fazer uma labareda rápida, que o fogo pegasse rápido, eles pegavam aqueles galhos e flores e lírios secos e jogavam ali, para poder se aquecer, para poder rapidamente fazer as labaredas e juntar mais lenha ali. 2 dias. E Deus cuidava. E Deus cuida de uma planta que vai durar 2 dias. E Jesus vem e fala assim, ó: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, assim como Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã, 2 dias, é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Não vos vestirá muito mais a vós? E ele complementa: homens de pequena fé. Sabe o que é ansiedade? É falta de crer. Ansiedade é falta de depender. A gente está na força do nosso braço, irmão. A gente está fazendo do nosso jeito. A gente está querendo garantir o nosso futuro. Ó, continua pagando a Previdência, paga o INSS, busca seu futuro. Não é disso que eu estou falando. O problema é que se você achar que só porque você está fazendo, você está garantido,
você está no caminho errado. É por isso que você está ansioso, ansiosa, irmã. É por isso que você sofre, é por isso que o seu coração não para, é por isso que você não dorme à noite. Mas hoje o Espírito nos faz um convite para termos fé naquele que nos criou, naquele que nos formou. Se Ele cuida do lírio dos campos, dos pássaros, da natureza e de tudo mais, quanto mais de nós. Ele só pede uma coisa: tenha fé na obra que Ele fez e faz, no cuidado que Ele tem de nós, e Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Aleluia! Romanos 1:20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e, atenção aqui, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O dia que você estiver bem ansioso e ansiosa por uma coisa que nem aconteceu ainda, mas você está com medo dela, você está perdendo a noite de sono, sai para fora no teu quintal, observa as estrelas e o luar. Tudo aquilo ali funciona segundo o decreto de Deus. Sai dar uma volta aí, vai dar uma olhada no ciclo da água. Aleluia. Observe a criação. Eu tenho certeza que será um bálsamo para a tua alma, um santo remédio de Deus, porque elas revelam o Criador, e Ele também te criou e toma conta da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que a ansiedade rouba da gente, irmãos, é a consciência de que nós não temos controle da nossa vida. Preste atenção no que eu vou dizer. O verso 27, ele fala assim, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou recursos, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado, irmãos, é uma unidade de medida que corresponde a mais ou menos 45 centímetros, que é do cotovelo até a junta aqui. No caso, vai variar de pessoa para pessoa, né, a medida, mas é mais ou menos 45 centímetros. E ela não era só utilizada para medir a distância, mas também um côvado era utilizado para medir tempo. E nesse texto é mais provável que o autor esteja falando de tempo. O que ele quer dizer com isso? Irmão, você pode fazer dieta, se exercitar, você pode ir no médico uma vez por semana, fazer check-up 2, 3 vezes no ano, você pode tomar complexo B, sei lá, vitamina de A a Z, você pode fazer o que você quiser. Você é incapaz de acrescentar 1 hora de vida na sua história. Como diz o pastor Cláudio Duarte, a hora que chamar a sua senha, você vai. Não tem outro jeito. E você está aí, ansioso, querendo controlar coisas que você não pode controlar. Não tem como controlar. Jesus revela aos seus discípulos que a ansiedade deles não faria o dia começar a ter 25 horas. É 24 horas e acabou. Deixa eu dizer para você, você dormindo ou não dormindo de noite, não vai mudar nada no outro dia. Talvez o que vai mudar é que você vai estar exausto. Mas se eu não consigo dormir, confie em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro da alma angustiada, presente no momento da angústia. É Ele que tem um fardo suave. É Ele que nos coloca debaixo das suas asas. É Ele que tem para nós o esconderijo na tempestade.
nós nos esquecemos que na tempestade, irmãos, que dia que foi? Esses dias aqui teve uma chuva bem forte, uns 2, 3 dias atrás, e foi uma chuva assim, terrível. Eu lembro de uma irmã aqui, não vou falar o nome, mas ela falou que o marido esqueceu uma janela aberta aí. Imagina a felicidade que ela chegou na casa dela. Olha que viu que o maridão tinha deixado a janela aberta e viu uma tempestade, Oséias. Acabou com tudo lá dentro. Era tudo terra. Irmãos, eu me lembro que a minha esposa saiu da casa da mãe dela com a minha filha era menorzinha, a prima dela, prima da minha esposa, e o meu sogro. O tempo deles andarem meio quarteirão, uma tempestade pegou eles. Só que não era comum. Segundo o relato dos 4, então, ninguém está inventando. Não dava para respirar de tanta água. Ela veio de lado assim, aquele vento forte, era mais pelo vento, vento e água. Estava ruim de respirar. Eles se abrigaram debaixo de uma marquise. O meu sogro abraçou as 3, ficou de costas tomando chuva. O telhado caiu neles. Foi uma coisa assim interessante. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. O que eles podiam fazer para essa tempestade passar? Nada. Tudo que o meu sogro pôde fazer foi segurar as 3 debaixo dele ali e tomar as telhadas na cabeça. Não tem o que fazer. Olha o que Deus está falando com você essa noite. A tempestade ela virá. Ela é imprevisível. Ela é impetuosa. Ela vai fazer estrago. Mas há um abrigo para você aguardar. O teu lugar é no Senhor. Enquanto a tempestade bate, o vento assopra, as coisas caem. Não morra de ansiedade. Descanse nos braços daquele que pode te dar socorro. Não deixe ela roubar de você a consciência de que você não tem controle de tudo. Não dá para controlar a tempestade, mas dá para se abrigar em Deus. Isaías diz: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, se você quer ter paz, deixa de ser alguém de pequena fé, exercita a tua fé, comece a acreditar que Deus vai realizar. Ele é o Deus do impossível, você não está vendo, mas Ele está trabalhando, porque Ele é Deus. O salmista diz: e me vindo temor, eu hei de confiar em ti. Jeremias complementa: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você está sendo convidado essa noite a dar um salto de fé, e a sua noite será uma noite de sono tranquila. Deus quer tirar essa ansiedade do teu coração, mas você precisa confiar. Por fim, irmãos, a ansiedade, ela tenta roubar do crente a convicção, a certeza de que ele tem um pai. Não combinei nada com a Bruna, não. Verso 31 e 32, ele fala assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, sabe o que significa de certo? É certeza. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Irmãos, Jesus deixa claro que deve haver uma diferença entre nós e o mundo. Se você pegar o verso 24, antes do texto que a gente leu, Jesus tinha acabado de falar para eles, não dá para servir 2 senhores. Você tem que escolher, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Não tem como, ou você há de amar um e odiar o outro, ou você há de aborrecer um e agradar o outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon é um deus pagão que representa a riqueza. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui.
Você escolheu servir a Deus e não escolheu servir a Mamon. Então confia. Olha o que acontece. Eu tenho 42 anos, eu fiquei na minha casa como solteiro até 24. Meu pai teve que bancar eu, Oséias. Em tudo. Meu pai teve que segurar a rédea. Em nenhum momento eu acordei de manhã e falei, ô pai, e agora? Como é que nós vamos fazer? O senhor já pensou no que nós vamos comer amanhã? Ô pai, e agora? E agora? Como é que paga a conta? Como é que eu nunca pensei nisso. Porque eu tinha um pai que cuidava de mim. O meu pai sabia que quando dava a época de escola, ele tinha que comprar material, comprar uniforme. E quando a roupa estava ficando velha, tinha que comprar outra. Quando chegava na hora do almoço, eu tinha que sentar e comer. E quando dava de tarde, eu chegava sujo da rua, tinha que tomar um banho, tinha que ter energia elétrica, chuveiro, água. Meu pai sabia de tudo. E ele fazia tudo para eu ter uma vida boa e feliz. E eu tive. Agora é o seguinte, nós falamos para Deus, ai Senhor, eu não confio nas riquezas, eu confio em Ti. Mas está sempre perguntando, ai meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer o mês que vem, a semana que vem, o ano que vem? Ai meu Deus, quando ela crescer, ela for para a faculdade, eu não vou ter dinheiro para pagar. Confia no Deus, confia no seu Pai. Não dá para chegar aqui no domingo bonitão e cantar, ai meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, e depois viver a semana inteira como órfão. Você tem um pai que cuida da sua vida. Ele cuida de você. Ele sabe de todas as coisas que você precisa e está dizendo essa noite, eu cuido. Eu sei do que você precisa. Eu vou onde você não vai, eu faço o que você não faz, eu realizo o que você não realiza. Descansa em mim, descansa um pouco, ansioso. Desse jeito você vai morrer. Não foi cantado aqui hoje? Eu não sou mais escravo do medo. Romanos 8,15 diz, porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Sabe o que é o espírito de adoção? Quando isso aqui foi escrito aos romanos. Sabe qual que é a noção dos romanos de adoção? Eu vou explicar. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho a Thalita, eu tenho uma filha. E esta filha é minha filha de sangue. Então, eu tenho que cuidar dela. Mas se a gente estivesse em Roma, eu tivesse a Thalita, e eu adotasse uma criança que não é minha, eu tinha que honrar mais ela. Tinha que cuidar melhor dela. Porque era um privilégio adotar uma criança. Ela tinha que receber mais honraria do que meus próprios filhos de sangue. Ei, você recebeu o espírito de adoção. E baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Também não combinei com você não, viu, Silvana? Papaizinho. Eu, quando tinha vontade de alguma coisa, eu não queria saber se meu pai tinha recebido salário, Oziel. Eu queria saber se ele podia ou se ele não podia. Eu pedia. Oxe, pai, quero coxinha. Ele ia falar, vamos comer, eu vou falar, espera aí. Eu tinha um problema de alimentação quando eu era criança, que eu não comia quase nada. Então, quando eu ergui o braço em casa e pedia algo de comer, o meu pai revirava o mundo, Zé, mas ele dava um jeito. Eu lembro, rapaz, que eu pedi uma vez, eu pedi queijo. Ele falou, você quer queijo, filho? Quero. O homem sumiu. Sumiu. Juntou uma bicicleta lá e sumiu. Daqui a pouco ele apareceu com queijo. Eu comi um pedacinho assim só. Deixei tudo lá. Deus é assim conosco, irmão. Ele sabe do que a gente precisa. Vamos parar de bater a cabeça. Vamos parar de reclamar à toa. Vamos começar a pedir para o Pai. Você tem Pai. Você tem um Deus que cuida de você, não como um carrasco ou um desconhecido. Ele não está longe, Ele está perto. Ele é seu Pai. Nós estamos sofrendo por ansiedade, por excesso de amanhã. E tem mais. Tem crente sofrendo aqui de ansiedade, sabe por quê?
ele está com medo do futuro, porque teve um trauma no passado. Aí ele pega aquela bagagem enorme do que ele sofreu lá e vem carregando e olhando para frente. Ai, meu Deus, será que vai acontecer de novo? Será que vai acontecer de novo? Eu não aguento, eu não vou aguentar. Ei, Deus cuida de você. Joga esse fardo fora. Você não precisa carregar isso, crente. Você está morrendo de ansiedade, de peso nos ombros, mas o Senhor está dizendo: eu cuido de você. Aleluia. A igreja posso colocar em pé? Fabiana, vem me ajudar aqui. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com um hino bem conhecido, que fala a respeito do cuidado de Deus e da ansiedade do homem. Toda a igreja conhece. Eu quero que você fixe essa mensagem que foi pregada aqui hoje e não deixe que a ansiedade roube de você o seu sono, a sua vida, a tua confiança e a tua fé. Então nós vamos louvar a Deus com toda a igreja em nome de Jesus.